Satanás e seus demônios estão lá e estão atirando dardos contra o povo de Deus. E se não tivermos o escudo da fé, que estudaremos um pouco mais tarde, não seremos páreo para a sua artilharia. Quando Satanás se apoderar de alguém que tem influência, ele devora a influência deles. Ele devora a mensagem deles, ele quer nos devorar, ele quer tirar a eficácia de que temos. Ele é como um leão que ruge, procurando quem possa devorar. Você sabe que é sempre bom saber tudo antes de lutar uma guerra, algo sobre o seu inimigo e contra quem você está lutando. No reino espiritual, nunca poderia ser mais verdadeiro. Muitos cristãos não levam nosso inimigo a sério porque não sabem o suficiente sobre ele para levá-lo a sério. Os incógnitos de Satanás são muito espertos. Ele se esconde nos lugares mais inacreditáveis. Ele se esconde na religião, um de seus esconderijos favoritos. Ele se esconde atrás do intelectualismo, ele se esconde na poesia e na arte, muitas vezes na música, ele se esconde na psicologia e na compreensão humana. Na verdade, a Bíblia diz que o mundo inteiro jaz no maligno. Marque isso, homens e mulheres. Satanás não é um homem abaixo amontoando brasas em uma fornalha eterna. Satanás é extremamente sagaz. Você sabe disso. Lembre-se no livro de Jó, quando ele estava respondendo a Deus sobre onde estava. Deus disse: de onde você vem, Satanás? Ele disse: de vir e rodear e andar sobre a terra, trabalhando. Jó 2:2. Que imagem! Satanás viajando por toda a terra fazendo suas coisas. Agora, se você olhar para suas Bíblias em Efésios 6, você descobrirá uma palavra no versículo 12 que está listada 5 vezes. 5 vezes essa palavra aparece. Vou ler o versículo e você entenderá rapidamente. Pois não estamos lutando contra carne e sangue, mas contra principados, contra potestades, contra os governantes das trevas desta era, contra hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Eu não sei o que você entende da palavra contra, mas deixe-me dizer o que significa. Que estamos em uma batalha e é contra alguém que estamos lutando. Alguém está contra nós. E isso parece um tanto estranho para a maioria das pessoas hoje, especialmente para aqueles que adotaram uma atitude bastante passiva em relação à vida cristã. Eugene Peterson garante que estamos cientes da natureza séria desta batalha na paráfrase deste versículo. Ele parafraseia assim: esta não é uma competição atlética vespertina da qual nos afastaremos e esqueceremos em algumas horas. Isto é para manter uma luta de vida ou morte até o fim contra o diabo e todos os seus anjos. A instrução de Paulo aos Efésios no versículo 10 é dirigida aos irmãos. Finalmente, ele disse: meus irmãos, sejam fortes. Por quê? Para que vocês possam entrar nesta batalha e lutar contra o inimigo que está contra vocês. Observem, homens e mulheres, isso não é uma luta para os apóstolos. Isso não é uma luta para os pastores. Não é uma luta para os diáconos ou para os líderes, é uma luta para os irmãos e para as irmãs. Todos nós juntos, os irmãos e irmãs, os limites foram traçados. É o Senhor e os irmãos contra Satanás e os seus demônios. E em Efésios capítulo 6, Paulo identifica nosso inimigo como o diabo, no versículo 11, e se você olhar abaixo no versículo 16, ele dá outro nome, ele o chama de o maligno. O versículo 11 diz que você pode ser capaz de resistir aos esquemas do diabo, e o versículo 16 diz que você será capaz de apagar todos os dados inflamados do maligno. Estamos lutando contra o inimigo de nossas almas, o diabo e suas estratégias. E aqui estão algumas coisas que precisamos saber sobre ele para que possamos ter alguma chance de ser vitoriosos nesta batalha. Vamos falar por um momento sobre a personalidade do diabo. Seu nome original era Lúcifer, que significa brilhar, uma estrela da manhã, ou filho da manhã. Em Isaías capítulo 14, 12, que colocaremos na tela, lemos essas palavras: como você caiu do céu, ó Lúcifer, filho da manhã. Ezequiel descreve Satanás antes de sua queda como um anjo santo, sábio e belo. Ouça essas palavras de Ezequiel 28.
Você era o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em beleza. Você era o querubim ungido que cobre. Eu estabeleci você, você estava na montanha sagrada de Deus, você andou de um lado para o outro no meio das pedras afogueadas. Você era perfeito em seus caminhos desde o dia que foi criado, até que a iniquidade foi encontrada em você. Então, o que aconteceu? Como Satanás deixou de ser Lúcifer, o filho da manhã, e se tornou Satanás, o inimigo de Deus e do povo de Deus? Mais uma vez, Isaías, o profeta, nos conta a história em Isaías 14, os versículos 12 ao 14. Como você foi derrubado, você que enfraqueceu as nações, pois você disse em seu coração: eu subirei ao céu, exaltarei meu trono acima das estrelas de Deus, também me sentarei no monte da congregação, no mais distantes do norte. Subirei acima da altura das nuvens, serei como o Altíssimo. Quando essas palavras saíram da boca de Lúcifer, ele foi expulso do céu, lançado como um profano da montanha de Deus e levado para baixo à terra e finalmente levado ao inferno. Acredito que Deus deu aos seus anjos o tipo de livre-arbítrio que ele nos deu. Eles adoram diante de seu trono até hoje porque escolheram fazê-lo. Mas Satanás, em seu próprio coração, determinou que ele faria elevar-se no orgulho. E o primeiro pecado já cometido no universo foi o pecado do orgulho. A personalidade de Satanás, de onde ele veio, como ele se tornou Satanás. Agora vamos falar por um momento sobre sua posição. A Bíblia nos dá 3 nomes que descrevem a posição de Satanás. Esses 3 nomes nos ajudarão a entender seu papel no universo. Primeiro de tudo, ele é um príncipe. 3 vezes a Bíblia chama Satanás de príncipe deste mundo. João 12:31, agora é a hora do julgamento deste mundo, agora o príncipe deste mundo será expulso. João 14:30, não falarei com vocês por muito tempo, pois o príncipe deste mundo está vindo. E João 16:11, o príncipe deste mundo agora está condenado. Ele também é chamado, como muitos de vocês sabem, o príncipe do poder do ar. Efésios 2:2 diz: o príncipe das potestades do ar, o espírito que agora trabalha nos filhos da desobediência. Agora ouça como o príncipe do mundo, ele está no comando dos homens maus, como o príncipe das potestades do ar, ele está no comando dos espíritos malignos. Ele é o espírito governante sobre os filhos da desobediência. Ele é o arquiteto do mal neste mundo em que vivemos. Ele é um príncipe. A Bíblia também diz que ele não somente é governante, mas ele é um príncipe. A Bíblia diz que ele é o poder por trás do sistema mundial. 1 João 5,19 diz que o mundo inteiro jaz no maligno. O sistema deste mundo é caracterizado pela ganância, ambição egoísta, desejo de poder, que ele domina, intriga e ódio, mentiras e agressão, rivalidade, brutalidade. Satanás é o pai de tudo isso. Satanás reina sobre seu próprio reino. Você sabia que Satanás tem seu próprio reino? Mateus 12:26 diz que se Satanás expulsa Satanás, ele está dividido contra si mesmo. Como então seu reino subsistirá? Satanás governará seus anjos. Mateus 25:41, um fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Satanás tem uma hierarquia, ele tem uma equipe de anjos que estão com ele. Há muitos teólogos que acreditam que quando Satanás se rebelou, 1/3 dos anjos no céu se rebelaram com ele e vieram a esta terra e agora compõem seu exército de rebelião contra Deus. Satanás não é apenas uma pessoa má e solitária em algum lugar do mundo. Satanás é o chefe de seu próprio reino, ele tem hierarquias de principados, poderes e anjos e demônios, e ele governa tudo. Ele é o governante do mal no mundo hoje. E então a Bíblia diz, por mais estranho que seja, que ele é um Deus. Ele não é apenas um príncipe e um governante, ele é um Deus. 2 Coríntios 4:4 diz desta forma, cujas mentes o Deus desta era cegou. Quem é o Deus desta era? É Satanás. Satanás
é um religioso, ele é o fundador e presidente de sua própria religião. Você sabia disso? E é claro que sabemos que existem pessoas hoje, descaradamente, nem se importa que alguém saiba que eles estão lá, próprios ministros. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 15, ele tem sua própria doutrina, de acordo com 1 Timóteo 4 e versículo 1, ele tem sua própria mesa de comunhão e seu próprio cálice. 1 Coríntios 10, 20 e 21, ele tem sua própria igreja, seu próprio evangelho, seus próprios ministros, sua própria doutrina, sua própria comunhão. Ele tem sua própria religião. Satanás sempre fez seu melhor trabalho nos círculos religiosos. Ele é um Deus. Ele é o Deus desta era. A personalidade de Satanás e sua posição. Agora vamos falar sobre o seu poder, quão poderoso é Satanás. A Bíblia diz que os homens são mantidos cativos pelo poder de Satanás, até serem libertos dele pelo poder do Salvador. O mundo é mantido cativo por Satanás. Em 2 Tessalonicenses 2,9, lemos o funcionamento de Satanás. Veio com todo o poder, sinais e maravilhas mentirosas. Embora nunca devamos subestimar o poder de Satanás, também não podemos cometer o erro oposto de acreditar que Satanás é tão poderoso ou igualmente poderoso que o Deus Todo-Poderoso. Satanás não é e nunca será onisciente e todo-poderoso. Não pense bem. Eu tenho Deus aqui e Ele é o Todo-Poderoso para o bem, e eu tenho Satanás aqui e Ele é o Todo-Poderoso para o mal. Isso não é verdade. Satanás não é páreo para Deus. Maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Deus que vive em você do que Satanás que vive no mundo. Então, embora seja verdade, precisamos ser respeitosos e precisamos aprender. E não precisamos ser frívolos sobre o poder de Satanás. Precisamos ter cuidado de que não vamos ao outro extremo e dizemos, ó Deus, o que eu vou fazer? Satanás está atrás de mim, você entende? Agora deixe-me contar a você sobre seus propósitos. O que Satanás quer fazer, e isso é muito interessante porque explica muitas coisas que acontecem nos círculos religiosos. Aqui estão algumas de suas estratégias mais eficazes. Em primeiro lugar, Satanás é o grande enganador. Diga comigo, Satanás é o grande enganador. João 8,44, lemos estas palavras. Você é de seu pai, o diabo, e os seus desejos do seu pai que você quer realizar. Ele foi um assassino desde o início e ele não permanece na verdade porque não há verdade nele. Quando ele fala uma mentira, ele fala dos seus próprios recursos, pois ele é um mentiroso e ele é o pai da mentira. Satanás é o pai da mentira, ele é o grande enganador. Apocalipse 12:9 diz, então o grande dragão foi expulso, aquela antiga serpente chamada Diabo e Satanás que enganava o mundo inteiro. Você já parou para perceber o poder de engano satânico? Você já conversou com alguém e está tentando ajudá-lo a entender o que Deus fez por ele, como ele o ama, como ele deu seu filho? Parece que tem uma cegueira na frente. Eles não entendem, talvez não queiram, mas foram enganados pelo inimigo. Isso é o que Satanás faz principalmente. Ele é o enganador, ele começou seu trabalho no jardim. Lembre-se de que quando ele enganou Eva para que Eva enganasse seu marido, e o pecado nasceu no jardim, como lemos nos primeiros capítulos de Gênesis. Satanás, como um enganador, é o grande falsificador, ele é o grande imitador. Você sabe o que Satanás faz? Ele faz tudo o que Deus faz. Ele tenta fazer tudo o que Deus faz. Ele quer ser como Deus. Lembre-se de que ele disse que ele queria ser como o Altíssimo. Então, quando você observar Satanás em sua obra hoje no mundo, você não deveria se surpreender com isso. Tudo o que o Senhor fez, Satanás tenta fazer. Agora, a segunda coisa que Satanás faz, ele não é apenas o grande enganador, mas observe isso, ele é o grande divisor. Agora ouça isso, igreja, ouça isso. Eu ouvi algumas das histórias que vocês me contaram sobre lugares que esteve em igrejas e houve uma grande divisão, onde aconteceram coisas que destruíram a paz e a unidade do corpo de Cristo. Deixe-me dizer a você, quem faz isso, quem está por trás de tudo isso é o próprio Satanás. Você sabe como eu sei disso? Porque essa é uma de suas principais estratégias. Você sabe a primeira coisa que Satanás fez depois de que ele caiu? Ele dividiu os anjos. Foi isso que ele fez. Ele pegou alguns dos anjos, ele os tirou do seu lugar na adoração a Deus.
Ele divide amigos, seguidores e reúne pequenos grupos, igrejas e igreja pessoal através do veneno da divisão que circula no sistema e depois encontra uma saída na língua. Ele é o grande enganador, ele é o grande divisor, ele é o grande destruidor. O apóstolo João chama Satanás de Apolo, que em grego significa destruidor, e esse nome cabe ao diabo enquanto ele procura destruir a obra de Deus. Como ele nos destrói antes de tudo? Ele apenas tenta nos destruir através da adversidade. Você sabe que se Satanás pode atrapalhar você, ele pode causar estresse. Tessalonicenses 2,18 diz: quisemos visitá-los, eu mesmo, Paulo, o quis, e não apenas uma vez, mas duas. Satanás, porém, nos impediu. Você sabia que Satanás atrapalha? Você sabe, às vezes você está tentando servir ao Senhor de todo o seu coração, você está fazendo tudo o que pode, você corre contra esta parede, e você quer saber o que é isso no mundo. Bem, eu não sei o que é com certeza, mas pode ser Satanás quem está atrapalhando você. Ele tenta nos destruir através da adversidade, às vezes ele nos destrói focando no caminho do que Deus está tentando fazer em nossas vidas. Número 2, às vezes ele tenta nos destruir por ataque direto. Em Efésios 6,16, lemos essas palavras: acima de tudo, pegue o escudo da fé, e com o qual você pode apagar todos os dardos inflamados do maligno. Satanás e seus demônios estão lá e estão atirando dardos contra o povo de Deus. E se não tivermos o escudo da fé, que estudaremos um pouco mais tarde, não seremos páreo para a sua artilharia. Quando Satanás se apoderar de alguém que tem influência, ele devora a influência deles. Ele devora a mensagem deles, ele quer nos devorar, ele quer tirar a eficácia de que temos. Ele é como um leão que ruge, procurando quem possa devorar. Agora, não sei o que você faz quando ouve tudo isso. Espero que você esteja sobrecarregado com esse inimigo a ponto de ouvir as mensagens que surgirão nas próximas semanas. Você está absolutamente, totalmente indefeso e sem esperança para lutar contra o inimigo. Se você não usar as estratégias que são apresentadas para nós na palavra de Deus, você não será páreo para o inimigo. Mencionei a vocês que às vezes os pregadores na televisão falam sobre colocar Satanás sob autoridade. Eles vão dizer isso a Satanás e aquilo. E eu direi a você que é melhor você ser. Tenha certeza de que você está cheio do Espírito de Deus quando você começar a falar assim. Eu não me importo com quem você é ou no que você acredita. O único poder que você tem contra o inimigo é o poder que você tem em Jesus Cristo. Olhe novamente para a sua Bíblia e observe o que ela diz. Finalmente, meus irmãos, sejam fortes no Senhor e na força do seu poder e vistam toda a armadura de Deus. Você não pode lutar contra Satanás na carne. Talvez essa seja a razão para tanta derrota e desânimo entre o povo cristão. Sua única esperança é vestir a armadura do próprio Cristo. Nas próximas semanas, nós iremos explorar todas as peças da armadura que devemos assumir. Observe novamente, diz: vista toda a armadura de Deus para que você possa ser capaz de resistir aos ataques do diabo. E é isso que vamos fazer, vamos aprender como vestir toda a armadura de Deus. Examinaremos o que cada peça da armadura significa para nós e como ela funciona em nossa estratégia espiritual, porque aprenderemos como podemos ser vitoriosos no poder de Cristo sobre o inimigo que procura nos destruir e nos dividir. Uma amiga minha, sabendo que eu falaria sobre Satanás neste fim de semana, me deu um devocional que ela e seu marido estavam lendo em uma revista que tem devocionais para todos os dias, e isso saiu na revista trimestral. Ouça essas palavras. Há uma convenção mundial de demônios. Satanás falou com eles e disse que enquanto os cristãos permanecerem perto de Deus, não teremos poder sobre eles. Então aqui estão 12 coisas que você pode fazer para obter vitória sobre os cristãos. Agora ele está falando com seus demônios, não sabemos se isso realmente aconteceu, mas provavelmente é muito semelhante ao que acontece. Aqui está o que ele disse, aqui estão 12 coisas que ele disse para fazer se você quiser obter vitória sobre os cristãos e puxá-los para as estratégias que são de natureza satânica. Número 1, mantê-los ocupados com coisas não essenciais. Número 2, tentá-los a gastar mais e contrair dívidas. Número 3, fazê-los trabalhar muitas horas para se manterem vazios em seu estilo de vida. Número 4, desencorajá-los de passar tempo com a família, pois quando os lares se desintegram, não há refúgio no trabalho.
Número 5, estimulam demais suas mentes com televisão e computadores para que não possam ouvir Deus falando com eles. Número 6, encham suas mesas de centro e suas mesinhas de cabeceira com jornais e revistas para que não tenham tempo para ler a Bíblia. Número 7, com varredura de promoções, de apostas, esquemas de enriquecimento rápido para os manter perseguindo coisas materiais. Número 8, coloque modelos glamurosos na televisão e na capa de revista para mantê-los focados na aparência externa. Dessa forma, eles ficarão insatisfeitos consigo mesmo e insatisfeitos com seus companheiros. Número 9, certifique-se de que os casais estejam exaustos demais para a intimidade física. Eles ficarão tentados a procurar outra pessoa. Número 10, enfatize o Papai Noel e o Coelhinho da Páscoa. Dessa forma, você os desviará do verdadeiro significado dos feriados. Número 11, envolva-os em boas causas para que não tenham tempo para coisas eternas. Número 12, os tornem autossuficientes, mantenham-os ocupados trabalhando com suas próprias forças para que eles nunca conheçam a alegria do poder de Deus trabalhando através deles. Faça essas 12 coisas. Finalmente, eu prometo, disse Satanás aos seus demônios, vai funcionar. Você imaginou e descubra a diferença entre estar ocupado e ser bem-sucedido naquilo que Deus o chamou para fazer. Às vezes, estar ocupado mas significa apenas estar sob o jugo de Satanás. Mas ocupado, mas você sabe que se levássemos a sério aquelas 12 coisas que o inimigo disse para seus demônios, faríamos muito bem a nós mesmos e percorreríamos um longo caminho para tornar difícil para o inimigo se firmar em nossas vidas. E se você não seguir as Escrituras e não vestir toda a armadura de Deus, se eu não seguir as Escrituras e não lidar com Satanás seriamente, ele tem todos os motivos para querer devorar a influência que eu tenho, a influência que você tem. Não somos suficientes para lutar contra ele em nossa força, em nossa própria força. Mas Deus é capaz que não permitirá que você seja tentado acima de que você possa suportar, mas com a tentação também abrirá um caminho de fuga para que você possa ser vitorioso. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, que palavra poderosa. Talvez você chegou até aqui e ouviu esta palavra e ainda não é inscrito aqui no canal. Se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Deixe também o seu like e não se esqueça de compartilhar esta palavra com mais pessoas. Meus irmãos e minhas irmãs, nos vemos nos próximos vídeos. Amém.